Olá pessoal, meu nome é Jonatas e estamos aqui no canal Mensagens 2.0 para convidá-los a assistir a mensagem que foi pregada na primeira Igreja Batista em Água Branca, aqui em Contagem. Essa mensagem que eu compartilhei com os irmãos foi uma mensagem com base no texto do Salmo 23. Então, eu quero convidar os irmãos a assistir essa mensagem e quero fazer um outro convite. Nós, da Igreja Batista em Água Branca, nós estamos buscando pessoas que possam se inscrever no canal da igreja, para que mais para frente nós possamos então fazer transmissões pelo YouTube. E aí, convido você que já tem me seguido, que já tem apoiado esse trabalho, esta obra, que tem como visão alcançar pessoas e confortar corações, que você possa se inscrever no canal da PIBAB, da Primeira Igreja Batista em Água Branca. Então, eu vou depois deixar o link neste vídeo e convido você a se inscrever no canal do YouTube da Igreja Batista em Água Branca, da PIBAB. Então, que Deus abençoe as suas vidas e eu espero que essa mensagem possa falar aos seus corações, em nome de Jesus. Um abraço a todos, Deus abençoe. Boa noite, igreja. Olha, depois desse louvor tão animado, acho que a gente pode falar com mais vontade. Boa noite, igreja. Amém. Nós estamos aqui porque sabemos que o nosso Deus é a essência da nossa adoração. Amém? E viemos para buscar intimidade, como foi falado. Com a mensagem da música nos fala, embora eu seja pobre ou fraco, ou seja, mesmo sendo eu não merecedor, mesmo sendo eu frágil, pequeno, diante da grandeza do Senhor, Ele está à nossa frente, está diante de nós, para cuidar de nós, está diante de nós para tentar suprir, ou melhor, suprir aquilo que nós temos buscado através dele. E é por isso que nós vamos, então, ler um texto da palavra, um texto que, inclusive, eu já ouvi tantas vezes ele ser pregado, eu já li algumas vezes, né? E é um texto que, apesar de ter sido tão estudado tantas vezes, é interessante como que a palavra se renova e como que, quando aprofundamos em um texto da palavra, como ele consegue falar coisas novas para a nossa vida. E o texto é Salmos, o número 23, o Salmo 23. Então, nós vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 23, e nós vamos ler os versos 1, 2, 3 e 4. Por que só até o 4? Porque uma curiosidade sobre o texto de Salmos é que os versos de 1 até 4 falam sobre a figura do pastor, especificamente. Não é o salmo todo. É uma curiosidade interessante que a gente vai entender. Então, convido os irmãos a lerem comigo o Salmo 23, a partir do primeiro verso, né, até o verso 4, e começamos assim: O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar. E me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Os irmãos podem se sentar. E o que é que esse texto está relacionado, qual é a conexão deste texto, desta mensagem que foi escrita por Davi, pelo rei Davi, e qual é a conexão desta mensagem de Davi com o que o apóstolo Paulo ouviu como resposta de Deus, quando Paulo se voltou para Deus e disse: Senhor, tira de mim esse espinho da carne. E assim pediu Paulo 3 vezes, e aí a resposta que o apóstolo Paulo recebeu de Deus é: a minha graça é suficiente, ou, como muitos já conhecem em outra versão, a minha graça te basta. Assim Deus respondeu a Paulo. E aí você deve estar pensando, que tem a ver um texto com o outro?
Muito a ver, e você vai entender no decorrer. Porque a primeira coisa que a gente precisa pensar é por que Davi escreveu esse salmo. Primeiro, Davi, ele é conhecido principalmente, dentre outras coisas, além de ter sido monarca ali do reino de Israel, ele é conhecido por ter derrubado Golias com uma pedrada, não é? Com a sua tiradeira. Mas uma coisa importante na história de Davi é que, antes disso tudo, o que ele era? Quem pode me falar? Ah, pastor. Então, Davi estava falando da realidade de vida dele antes dele se tornar um monarca de Israel. Mas o mais interessante é que sempre que a gente estuda, faz um estudo sistemático de qualquer texto, a gente sempre pergunta quem escreveu e por que escreveu. Por que Davi escreveu falando ou comparando Deus com um pastor de ovelhas, e, consequentemente, nós com ovelhas? Por quê? Olha que interessante. Nós falamos na música que cantamos sobre a essência da adoração, intimidade com Deus. O pastor, a figura do pastor de ovelhas, se você for amanhã pegar um avião e descer lá em Israel e andar ali pela Palestina, ali naquelas regiões, inclusive no Egito, que também tem pessoas que pastoreiam ali ovelhas, você vai ver uma coisa muito interessante. Você vai perceber, se você perguntar, inclusive, para um pastor de ovelhas, primeiro que você geralmente não vai ver um pastor sozinho, você vai ver duplas. Essa é a primeira coisa. O segundo é que, quando você conversar com um pastor de ovelhas, ele vai dizer que a ovelha, ela tem um relacionamento muito próximo, ali muito de confiança com o seu pastor. Olha que interessante. Tanto é que, por isso que são dois, porque o pastor, o oficial titular, né, e ele tem ali um reserva, que anda sempre junto com ele, porque na falta dele, vamos supor que ele viajou, saiu, adoeceu ou até morreu, o outro vai tomar conta das ovelhas e elas não vão estranhar a presença e o comando daquele outro pastor. Olha que interessante. O relacionamento das ovelhas com o pastor é um relacionamento de muita intimidade e confiança. Então, quando Davi compara o pastor de ovelhas com Deus, ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Veja que ele não usa o plural, é o nosso pastor. Sim, o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, é o nosso pastor. Mas veja que Davi está dizendo: ele é o meu pastor. Ele é o seu pastor? Pensa nisso. Nada me faltará, ou não sentirei falta de nada, ou o meu pastor, com ele, eu já tenho tudo. É isso que significa. Porque a ovelha, primeiro, ela é frágil. Segundo, ela é indefesa. Terceiro, ela é dependente do pastor. Então, o pastor precisa guiá-la. Tanto que o texto fala: guia-me mansamente até águas tranquilas. Aí, olha que interessante. Primeiro, é um pasto verdejante, né? O que a gente vê ali. O pastor conduz a ovelha até um pasto. E para fazer esse caminho, geralmente pelo deserto, até o chamado oásis, uma região onde você vai ter o pasto e vai ter água. Uma outra curiosidade é que a ovelha, quando ela chega perto de uma cachoeira, ela se assusta. Olha que interessante. Então, ele tem que levar até as águas tranquilas, porque nós também somos muito parecidos com ovelhas. Podemos assustar fácil, até com as coisas boas da vida, ou até com as bênçãos de Deus, às vezes não sabemos como lidar, podemos nos assustar. Por isso que Davi está o tempo todo comparando, nesses 4 primeiros versos, o homem com ovelhas e Deus como pastor. Quando a ovelha tem o seu pastor, nada lhe falta. Entenda que o nada lhe falta não é no sentido de tudo que eu quiser eu vou ter. Não é nesse sentido. É no sentido de que, quando estou com o meu pastor, não vou sentir falta de nada. O meu pastor, ou a presença dele, é suficiente. E aí, se referindo diretamente ao nosso Deus, ele é tudo. Tanto que no Salmo 24, que é logo na sequência, aí há uma mensagem lá: do Senhor é a... Quem pode completar? Do Senhor é a...
é a terra e toda a sua plenitude, tudo que nela há. Tudo é do Senhor. Amém? Tudo é de Deus. E a gente precisa ter isso claro, que o nosso pastor, o nosso Deus, Ele é suficiente em nossas vidas e não vamos sentir falta de mais nada. E o texto continua, quando nós vemos aí no verso 3, aí diz, guia-me pelas veredas da justiça, guia-me pelos caminhos corretos, guia-me pelo caminho seguro. E é Deus quem nos dá essa direção. Agora, olha o verso 4. Olha só. Quando eu andar pelo vale da sombra da morte. E aí, tem um texto, né, que é o texto de 2 aos Coríntios, né, do capítulo 12, ali, versos 9 e 10, que é quando Paulo vai até Deus e diz, Senhor, eu tenho um espinho na carne, tira ele de mim. E aí, Deus deixa claro que não tiraria aquele espinho, para que Paulo lembrasse de que ele, o apóstolo Paulo, não era suficiente em si mesmo, de que ele deveria reconhecer a grandeza de Deus e a suficiência de Deus na vida dele. A graça de Deus lhe bastava. A graça de Deus seria suficiente. Ele deveria reconhecer que Deus é quem supre todas as coisas, é Deus quem vai à frente, é Deus quem resolve. E aí a gente prossegue. Quando Paulo, então, ele está dizendo isso, né, quando ele pede a Deus essa orientação, é bem interessante que fica bem claro o seguinte, como que Deus cuida de nós? Quando nós somos fracos, ou quando estamos fracos, Deus, Ele cuida e nos fortalece. Quando a gente se sente perdido, Ele nos guia e nos dá direção. E quanto mais a gente fica indefeso, mais Ele nos cerca. Eu não sei se todos conseguiram pegar a ideia. Deus, como ele vai dizer para Paulo, que é na fraqueza de Paulo e na fraqueza de qualquer um de nós, que Deus vai crescer, é quanto mais nós estamos fracos, quando a gente pensa assim, agora está tudo perdido, é nesse momento que Deus é maior em nossas vidas. Essa é a grande questão que é deixado claro aí para essa mensagem que Deus passa para Paulo. E essa mensagem não era só para Paulo, é para todos nós. Eu vou repetir. Quanto mais fraco nós nos sentirmos, mais Deus nos fortalece. Quanto mais perdido a gente ficar, mais Ele nos dá direção. Quanto mais indefeso, com medo, olhando o que vai acontecer, assim como uma ovelha no deserto, um coiote, um lobo, ou como aconteceu com Davi, urso, leão, vier atacar, não importa o porte do animal. E aí, quem entra em cena é o pastor, que dá a vida pelas ovelhas, como o próprio Jesus disse, e o próprio Jesus usou a figura do pastor também. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, e ele deu. E ele se entregou por nós, e morreu na cruz, e derramou seu sangue para que cada um de nós pudéssemos ter salvação. A vida, desde o início, como a gente viu no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu queria dizer uma verdade para os irmãos que é perturbadora, mas depois eu vou dizer uma verdade que é animadora. A primeira, que pode perturbar alguns. Desde o início da vida, você anda pelo vale da sombra da morte. Desde o início da vida. Então, não é... a gente sente isso mais claro quando vem uma epidemia e você vê pessoas, né, ou morrendo, ou perdendo emprego, ou sofrendo, ou ficando ansiosas, e aí você pensa, eu estou no vale da sombra da morte. Não. Nós, infelizmente, ou simplesmente essa é a vida. Desde o início, nós vivemos no vale da sombra da morte. Mas agora, a verdade que é animadora. O nosso pastor, ele está conosco. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deixa eu contar uma coisa sobre a vara e o cajado. O cajado, né, os irmãos já devem ter visto, né, assim, ilustrações, ele tem um gancho que serve para tirar a ovelha, né, de algum lugar de difícil acesso, que às vezes a mão
ali não consegue. O pastor de ovelhas mesmo. Agora, um detalhe é que a vara, né, ela é usada com duas finalidades. Primeiro, quando a ovelha está saindo do caminho, ali da rota, aí o pastor vai lá e dá uma batidinha na ovelha. Vem para cá, entra no rumo, entra, esse não é o caminho, é por aqui. Mas tem o terceiro uso ou utilidade da vara. As varas de muitos dos pastores ali na Palestina, elas têm, junto com aquele gancho do cajado, tem um encaixe que eles tiram e tem uma ponta de lança. Sabe para quê? Defender, atacar ali os predadores, ou defender o rebanho, como disse o irmão. Defender. Então, essa é a verdade animadora da palavra. Deus, Ele vai defender o seu rebanho até o fim. Como disse no Evangelho, Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Eu creio neste Deus, creio no Senhor, que é o meu pastor, e nada me faltará, não sentirei falta de mais nada. Deus é tudo em nós, Deus é suficiente, a graça dEle basta em minha vida. Eu tenho tudo o que eu preciso, que a gente possa ter isso bem claro em nossas vidas, que Deus é tudo em nós. Amém?